uma tarefa extremamente espinhosa, difícil, que exigiu dele renúncia desde muito cedo, porque nós temos que considerar, por exemplo, quando eu tive a conversa com ele em março de 1992, e que ele me afirmou, me confirmou pessoalmente, eu ouvi isso da boca dele, que ele era Allan Kardec, Sim. reencarnado. Então, de forma que eu fico rindo das pessoas, porque as pessoas têm as suas opiniões, cada um com a Sim. sua teoria, mas eu ouvi do próprio Chico, então dá Sim. licença, né? Sim. Deixa eu transmitir a Isso. minha parcela da verdade. E o Chico falou comigo, desde quando me entendo por gente, na minha meninice, em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como que uma criança de 5 anos de idade seria capaz de ter na memória, como ele me disse, porque eu estou falando o que ele me disse, textualmente, todas integralmente, ele guardava integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo havia escrito e publicado em 1864, né? E ele estava em 1915 com tudo na memória ainda. Ora, e nós sabemos o seguinte, com 5 anos de idade, ele não, nesta vida, ele não tinha conhecido o Espiritismo. Porque ele só veio a ter contato físico com o Espiritismo em 1927, quando ele tinha 17 anos de idade. E recebeu na sua casa o casal de espíritas, Dona Carmen Pena Perácio e o senhor Hermínio Perácio de Belo Horizonte, que foram socorrer a sua irmã, que estava obsedada. Então, é de impressionar, né, o Chico. Nessa época, como você bem disse, a família é muito católica. Aliás, em 1915, todo o Brasil era muito católico, né? E muito tradicional nesse aspecto. Os padres da Igreja Católica tinham muito poder, muita influência sobre as famílias. O espiritismo era perseguido. Eu lembro da minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, que era de Pedro Leopoldo também, só que ela nasceu em 11 de abril de 1900. 21 de abril, desculpe, de 1900. E ela é espírita antes mesmo do Chico ser espírita, mas ela casou muito cedo, foi morar em Belo Horizonte. E ela me contava, na década de 70, de 80, que para fazer reunião espírita, em 1920, 1920 e poucos, em Belo Horizonte, tinha que primeiro pedir autorização na delegacia de polícia. E o delegado de polícia destacava um soldado, um policial, para presenciar a reunião. Veja bem. Então, era uma época de muita dificuldade. Mas aí eu vou contar outro caso do Chico, que ele tinha mais ou menos, a mãe dele ainda estava viva, não é? Então ele tinha menos de 5 anos de idade, e nessa ocasião os pais gostavam mais do padre que oficiava a missa na cidade de Matozinhos. E Matozinhos fica 7 quilômetros de Pedro Leopoldo. Então, todos os domingos, o senhor João Cândido, pai de Chico, e a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, pegavam os 8 filhos e iam a pé até Matozinhos para assistir à missa do padre com quem eles tinham mais confiança.
e iam a pé. E nesse interim, a vizinha deles em Pedro Leopoldo, que estava grávida, perdeu o bebê num aborto espontâneo. E eles foram caminhando, o pai dele com a mãe dele, comentando o assunto. Durante a ida até Matosinhos, viram a missa e voltaram. E na volta, aí o que aconteceu? O pai começou a falar mal da vizinha, como se o aborto tivesse sido uma irresponsabilidade dela. Começaram a julgá-la. E a mãe do Chico defendendo-a. E o pai do Chico julgando a pobre senhora. Quando eles chegaram em casa, o Chico, com 4 anos de idade, viu um espírito de um médico que interferiu no assunto dos pais do Chico e falou com ele assim, fala com seus pais o seguinte. Aí o Chico, então, pediu licença e começou a falar com os pais. E o que ele dizia era mais ou menos isto. A vizinha, a dona fulana, eu não lembro o nome, não teve culpa alguma na questão do aborto, porque o aborto do feto foi espontâneo, não foi provocado. Isto porque a posição do feto no seu ventre materno estava numa posição ectópica. Olha só. Uma criança falar isso. Uma criança de 4 anos. O pai de Chico assustou tanto que virou para a mãe dele assim, Maria, trocaram o nosso filho na igreja. Esse não é nosso filho. Volta lá e devolve esse menino, que esse menino é doido. E aí, então, aí a dona Maria disse, que isso, João? Esse aqui não é o Chico, é o nosso. Sim. Aí ela falava com ele, meu filho, não fala mais nada não, que seu pai vai ficar nervoso. Então, vejam vocês que a luta dele começou muito cedo. E muita gente fala assim, quer ser médium como Chico Xavier, né? Muita gente quer ter a mediunidade de Chico Xavier. Muita gente que acha que é uma beleza ter a mediunidade de Chico Xavier, mas não sabe o tanto que ele sofreu. O ataque das sombras, das trevas, dos espíritos infelizes para derrubá-lo desde muito cedo. Né? Inclusive, o pai dele queria interná-lo, porque achava que ele era doido.